Alguém notou que ultimamente o Sol tem nascido ou se posto, em lugares e horários inesperados. A oscilação da Terra. Há vários anos tem sido observado que a Terra está oscilando. Muitas pessoas têm visto que o Sol nasce ou se põe muito ao norte, ou muito ao sul. Também a Lua, que de repente se posiciona em lugares inesperados. E também a Estrela do Norte, indicador seguro do norte para os navegadores, ao longo da história, foi observada deslocada para um lado ou outro. Também as manchas solares, na face do Sol, parecem mover-se para um lado, ou para o outro, com o passar das horas. A propósito, não é que o Sol se mova caprichosamente para um lado, ou para o outro, ou que a estrela polar mude repentinamente de posição. É a Terra que está oscilando. Já mencionamos que Nibiru, ao se aproximar da Terra, repentinamente aponta seu polo norte na direção da Terra. E, como a Terra está girando em seu eixo, ela começa a oscilar, como um peão que está perdendo seu impulso. No começo apenas um pouco, mas cada vez mais. E a Terra é como um motor elétrico, onde existe um campo magnético que gira, que reside em seu núcleo, enquanto as partes externas são o movimento do campo magnético. O que aconteceria se, em um motor elétrico que está funcionando, e cujo eixo está girando, seu centro magnético polar mudasse repentinamente, e todo o seu alinhamento magnético interno? O que aconteceria se, por meio de algum tipo de artifício, a orientação magnética de seu campo fosse alterada, enquanto o eixo estivesse girando? E o que aconteceria se essa mudança fosse repetitiva ao longo do tempo, enquanto o motor gira? A propósito, o campo magnético se move e se adapta à nova influência. Mas suas partes vivas, núcleos, polos e bobinas, não podem se mover. E nem as partes inertes, as partes externas, o invólucro, as pernas, etc., podem ser movidas. Então, essas variações no campo magnético do motor se traduziriam em tensões mecânicas, que afetariam as partes sólidas daquele motor. A Terra reage da mesma forma. Quando a Terra oscila, e o polo norte da Terra vai e vem, por assim dizer, o magma, magnético, se agita. E o magma, em condições normais, sendo fluido e viscoso, move-se numa determinada direção. O magma tem um curso, ou tem fluxos, ou correntes, bem definidos. Mas quando o magma está agitado, esses movimentos se alteram. Então o magma tende a fluir em outras direções. Tende a se mover para um lado, ou para outro lado. Então as pressões aumentam no magma, em certos pontos da crosta terrestre. E então a pressão busca seu alívio, através dos vulcões. E as partes inertes da Terra, a crosta terrestre e as placas tectônicas, que flutuam em cima do magma, estão sujeitas a esforços inusitados, a pressões que as empurram, para um lado ou para o outro. As placas tectônicas são abaladas, dessa forma. Em condições normais, as placas tectônicas são uma espécie de puzzle, cujas peças têm formas diferentes, densidades diferentes, dimensões diferentes. Eles são como um quebra-cabeça, que foi forçado a se encaixar, porque suas peças não se encaixam perfeita e suavemente umas nas outras. Em algumas partes, as peças foram encaixadas sob pressão. Outras peças foram submetidas a um esforço de alongamento, ou torque. Então, em condições normais, as placas tectônicas se encaixam, em condições de equilíbrio dinamicamente instável. De repente, há uma quebra, aqui ou ali, e as placas se acomodam. Isso se manifesta, na superfície da Terra, na forma de atividade sísmica. E, às vezes, também se manifesta como atividade vulcânica, para aliviar a pressão do magma. Eventualmente, em algum tsunami, dependendo da magnitude da atividade sísmica. Tudo isto, em condições normais. Mas, desde que Nibiru entrou no interior do sistema solar, sua influência na Terra tem sido realmente perceptível. Afetada pelo impulso polar, a Terra está oscilando. O magma está agitado. As placas tectônicas,
foram literalmente sendo sacudidas, fazendo com que perdessem seus pontos de equilíbrio, fixação, parada. As placas tectônicas estão sendo submetidas a tensões imensas, pressão, tração ou arqueamento, de acordo com a localização da Terra. Aí os pontos de equilíbrio se perdem, e há ajustes. É óbvio que o Círculo de Fogo do Pacífico está sob imensa pressão, e que o processo de subducção se acelerou em várias partes do globo. E é óbvio que o Atlântico, zonas envolventes, está sujeito a um esforço de tração. Então, há territórios que perdem sustentação, e por isso perdem altura. E também é óbvio que, durante a última década, a atividade sísmica e também a atividade vulcânica tem vindo a aumentar de forma sustentada. E as camadas tectônicas estão a mover-se. Em alguns lugares, aparecem rachaduras enormes e buracos. Às vezes, eles deixam bolsões de gás metano expostos, que sobem a superfície e eliminam os pássaros. E quando o gás vem à tona, no fundo do mar ou em cursos de água, mata, ou faz fugir espécies marinhas. Em determinadas ocasiões, os cursos de água são literalmente esvaziados, durante a noite, por uma ou várias fissuras, que surgiram no seu leito. Todos esses eventos continuarão a aumentar, conforme Nibiru se aproxima da Terra. Mas há efeitos adicionais, também um produto da oscilação da Terra. Além dos continentes, das terras secas, a biosfera é composta por elementos fluidos, os mares e a atmosfera. Quando a Terra oscila, os mares e a atmosfera tentam seguir o movimento dos continentes. Mas, devido à sua natureza fluida e à sua própria inércia, fazem-no ao contrário. As correntes marinhas, que outrora tinham rotas bem definidas e conhecidas, tornam-se desordenadas. Em alguns setores o nível do mar tende a subir. Aparecem tempestades incomuns, que nada têm a ver com tempestades, ou tempestades. Ocasionalmente, ondas gigantescas, que parecem ter surgido do nada. A frequência de acidentes náuticos está aumentando. E a atmosfera, que é como um manto fluido e pacífico que cobre a Terra, sofre grandes perturbações. As correntes frias no alto jato mudam. As habituais frentes de alta pressão fluem para outro lugar, mais profundamente em direção ao Equador. E massas de ar quente se movem para posições nunca antes vistas. Os sistemas climáticos enlouquecem. O aparecimento repentino de frentes frias muito próximas do ar quente gera fenômenos climáticos tremendos. Há grandes temporais no setor que não se esperava, ou na época que não se esperava. Há tornados onde eles nunca haviam experimentado antes. Há neve no deserto. Chuvas torrenciais em pleno verão. Territórios que desfrutaram de chuvas generosas sofreram secas severas ou temperaturas muito mais altas do que o habitual. Às vezes surgem repentinas correntes de ar, como que vindas do nada, que atacam impiedosamente tudo em seu caminho. O súbito aparecimento de correntes frias no meio de massas de ar úmido cria granizo de dimensões invulgares, devido ao acentuado gradiente de temperatura. Assim, os fenômenos climáticos também devem aumentar à medida que Nibiru se aproxima da Terra. E, enquanto a Terra está oscilando, o que acontece com os satélites estacionários e o GPS? Como esse fenômeno pode afetar a navegação aérea e a navegação marítima? Os acidentes aéreos e marítimos vão aumentar. Por enquanto a resposta ficará pendente. É um problema que provavelmente nos será revelado muito em breve. Fonte: Jorge Routier. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilha. Muitas bênçãos. Vitória da Luz.